Obrigada. Os ministros da primeira turma negaram o retorno ao cargo de um juiz do Espírito Santo acusado de estelionato. A mesma sessão colegiada manteve a ação penal contra uma funcionária da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que teria fraudado o concurso público à instituição. Os ministros negaram o trancamento da ação penal contra Fernanda Leal Dias Mongon, oficial da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ela foi afastada do cargo por suposta participação de um esquema que investiga a fraude num concurso público da agência. As acusações: estelionato, receptação e fraude à concorrência. O relator ministro Marco Aurélio votou contra o trancamento da ação penal. Segundo o ministro, a análise da ação está em fase final no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e foi seguido pelos outros ministros. Acompanho o ministro relator, como bem salientado, os autos, o processo já se encontra em fase de decisão de sentença, de análise final, e o juiz terá mais condições na análise probatória. Os ministros também negaram a volta ao cargo de um juiz de Vitória, no Espírito Santo. Ele havia sido acusado de estelionato e formação de quadrilha, junto com um grupo de advogados e um desembargador. O réu, o juiz Macário Ramos Júdice Neto, acompanhou o julgamento no Supremo. Ele foi absolvido numa ação penal. Já no processo administrativo, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu aposentar o juiz compulsoriamente. Mas o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a punição por falta de quórum. Por outro lado, o CNJ manteve Macário Neto afastado da função. A defesa do réu pedia a volta dele ao cargo. O relator ministro Luiz Fux disse que a questão deveria ser julgada pelo tribunal local. Tendo em vista que o quórum não foi alcançado, dever-se, então, não proclamar a aposentadoria compulsória. A minha proposta seria a concessão parcial. Eu não concedi liminar, então a aposentadoria compulsória está sob júdice, para que ele se submeta a um julgamento do seu tribunal local. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Diz a Procuradoria-Geral da República, aspas, dentre as imputações, destacaram-se o envolvimento do juiz com acusados de explorar jogos de azar no Espírito Santo, a suspeita de usar o cargo para obtenção de favores na Câmara dos Deputados, a concessão de medidas judiciais para permitir a liberação de máquinas caça-níqueis montadas com componentes eletrônicos de importação proibida, além do aumento patrimonial incompatível com a renda declarada. Quem é do ramo sabe a dificuldade que é punir colega em ambientes corporativos. E ainda assim, a maioria absoluta dos que participaram do julgamento assim se pronunciaram. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. Só o ministro Marco Aurélio não votou, porque disse que estava impedido. A filha dele, que é desembargadora, já havia julgado o juiz. A primeira turma ainda negou o pedido para diminuir a pena do italiano Emanuele Savini. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Em 2010, ele foi preso em flagrante com 250 quilos de cocaína, escondida em vasos de plantas que embarcariam no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Sob o ângulo da reprovabilidade, o paciente teria lançado mão dos conhecimentos possuídos quanto à importação e exportação. Ele se dedica ou se dedicava, antes de ir para o Chilindró,